Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Estou mais uma vez aqui com vocês. O meu nome é Sueli, eu sou do canal Viver em Cristo e a minha missão é levar a palavra de Deus a muitos lugares, os mais distantes que for possível, né? Porque realmente a palavra de Deus é uma semente pequenina, mas que caindo em terra fértil, ela se propaga, né? Ela cresce, ela germina. E eu espero nessa noite que o coração de vocês, meus irmãos, seja terra fértil para produzir muitos frutos. Amém? E no dia de hoje eu vou falar sobre o perdão, né? E para ilustrar o perdão, eu vou usar o texto de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 20. É a parábola do filho pródigo. Quem não conhece essa parábola? Linda, linda, linda. Vamos ler então. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio uma grande fome naquela região. Então, ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes da região que o mandou para os campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então entrou em si e refletiu: quantos empregados na casa de meu pai que têm pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um de seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, esse jovem, olha só, veja só, ele se precipitou, né? Aquela época, quando alguém pedia a herança para o pai, antes que o pai morresse, é como se ele desejasse a morte do seu pai, né? E ele era mais jovem, o pai já estava idoso, mas ainda tinha muito tempo de vida. E ele precisava dos filhos ali, da ajuda dos filhos, da presença dos filhos. E o mais jovem quis partir, viver a vida, né? E pediu a herança, né? E o pai não questionou. Dividiu os haveres entre os 2 filhos e deu a liberdade para o filho, né? O livre-arbítrio ao filho, de fazer o que bem entendesse. E o filho partiu para a terra distante. Só que, sem juízo, ele gastou toda a fortuna do pai, que o pai tinha dado a ele. E aí sobreveio fome na região e ele ficou passando grande penúria, como diz aqui na passagem de São Lucas. Ficou passando grande penúria e não tinha o que comer. Aí ele foi trabalhar para um senhor, um fazendeiro da região, e o fazendeiro mandou que ele fosse tratar de uns porcos. E ele via os porcos lá comendo vagens, e ele queria até as vagens dos porcos. E nem as vagens dos porcos eles davam para ele. E ele então entrou em si. Entrar em si, ele parou,
refletiu e viu como ele tinha errado. Ainda bem, né, meus irmãos? Às vezes acontece isso também conosco. Às vezes a gente erra, às vezes a gente parte por caminhos diferentes dos que Deus designou para a gente. A gente, como filho desobediente e teimoso, a gente vai por outro caminho, mas Deus não desiste de nós, né? Ele nos toca. E ele tocou o coração desse jovem. E esse jovem, entrando em si, falou: meu Deus, meu pai não trata assim os seus empregados. Os empregados dele têm fartura de pão e eu estou aqui passando fome. Eu não vou passar por isso. Eu vou lá, vou na casa do meu pai e vou pedir a ele perdão, né? E eu vou dizer: pai, perdoa-me, eu não sou digno sequer de olhar para ti. Eu pequei contra o céu e contra ti. Me perdoa. Aceite-me como um dos teus empregados, nem como teu filho, como um dos teus empregados. E lá foi ele e foi à casa do pai. Depois vocês leiam o texto até o final, porque o tempo aqui é curto para eu ler tudo. Mas é lindo. De repente, em outro dia, eu até continuarei esse texto do filho pródigo, porque é muito lindo. Tem depois a história do filho mais velho que fica enciumado. Mas outro dia eu falarei sobre isso. Mas hoje o texto vai até a ida do filho até o pai e a aceitação do pai, a acolhida do pai, o perdão do pai. E para ilustrar essa história, quer dizer, antes eu vou dizer, o pai, lógico, não questionou, aceitou. Quando o filho chegou lá, ele já estava de braços abertos: vem meu filho, e abraçou, e mandou fazer uma festa, mandou matar novilhos, né? Botou anel no dedo do filho. O meu filho estava perdido e voltou, né? É assim que Deus faz conosco, né? É assim que Deus faz conosco. Ele não desiste de nós. Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar. Imagina se Deus fosse como nós, seres humanos. Nós estávamos perdidos, né? Deus não é. Deus é Pai, é misericórdia, é perdão. E para ilustrar esse texto bíblico de Lucas, eu vou contar a historinha de um jovem que era também como se fosse o filho pródigo. Ele saiu de casa, né, dos pais, e foi para um lugar também distante, e foi para farra, né, vamos dizer assim. E partiu com os amigos, e deixou os pais, não dava notícias, e começou a fazer muitas coisas erradas, né? E se envolveu até com drogas e aquela coisa, bebia, e acabou sendo preso e magoando muitos pais. Os pais ficaram muito feridos muito sofridos com todas as notícias que ele tinha sobre esse filho, né? E aí o filho foi preso e tudo, mas depois de um tempo ele se arrependeu daquilo tudo que tinha feito e pensou: poxa, queria tanto que meus pais me perdoassem, mas eu não sei se eles vão me perdoar, não. Quanta coisa errada eu fiz, abandonei os meus pais, esqueci deles, não dei mais notícia. Eu realmente não sei se eles vão me perdoar. Mas eu acho que eu vou escrever uma carta para os meus pais e vou dizer o seguinte: pai, se o senhor me perdoar, o senhor põe um lencinho lá naquela macieira em frente da sua casa e eu vou passar de trem lá. Se eu ver que o lenço está lá pendurado na macieira, eu desço do trem e vou para casa. Mas se o lenço não tiver, eu sigo adiante e não desço. É assim que eu vou fazer. E escreveu a carta. Aí depois de um tempo lá foi ele, pegou o trem e quando ele sentou perto da janela, tinha um senhor perto da janela, ele ficou do lado. E ele contou a história para esse senhor e disse assim: olha, quando eu estiver chegando perto da minha casa, eu vou pedir ao senhor, não quero nem olhar, tem uma macieira no quintal.
E o senhor me diga, se tem um lencinho branco pendurado nessa macieira, se tiver, o senhor me avisa, que eu vou descer imediatamente, que é sinal que meu pai me perdoou. Aí, quando foi chegando, ele apertava a mão, muito ansioso, muito nervoso, e ele disse para o senhor: olha, tá chegando, o senhor tá vendo o lencinho branco lá perto da macieira? E o senhor falou: não, não tem um lencinho branco, tem um lençol enorme, branco lá pendurado na macieira. Aí ele: ai meu Deus, que bom, eu vou descer, muito obrigado, moço. E lá foi ele, sabendo que o pai tinha perdoado ele. É assim o nosso Deus também, né? Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa sempre. Como eu disse no outro texto, 7 vezes 7, 70 vezes 7, infinitamente e sempre, né? É assim o perdão do Pai. E é esse a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, né? Que nós sempre vamos perdoar. Erramos sim, muitas vezes. Não queremos errar, mas erramos. Mas Deus não desiste de nós. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. E durmam bem até amanhã. Ah, não se esqueçam, inscrevam-se, deem seu like, tá? E não esqueçam de inscrever-se. Até amanhã, durmam bem.